Minha irmã, meu irmão, bom dia, que Deus esteja na sua companhia. Convido-lhe a rezar comigo e refletir o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que inclui a história da multiplicação dos pães, que propõe um itinerário que leva o leitor desse Evangelho à descoberta progressiva da fé em Jesus. Ele vai desde a falta de fé dos conterrâneos de Jesus, ao reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, passando pelo dom do pão. Os concidadãos de Jesus, eles estão surpreendidos com a sua sabedoria, mas não compreendem que ela age através das suas obras, tendo até mesmo um conhecimento direto da família de Jesus, de sua mãe, dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus primos. Eles não conseguem aceitar a Jesus como o Messias, a não ser apenas a sua condição humana. É o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, incompreendido em sua terra natal. A partir de agora, Jesus viverá entre o povo ao qual dedicará toda a sua atenção e toda a sua solidariedade, curando e alimentando as multidões famintas. Portanto, nós vamos ver uma dinâmica da narrativa desse Evangelho de Mateus, do capítulo 14. Mateus narra acuradamente o episódio da multiplicação dos pães. Esse episódio está narrado entre duas expressões de transição, nas quais se diz que Jesus se retira à parte das multidões, os discípulos da barca, portanto, longe. E o versículo 3 do capítulo 14 não só serve como uma transição desse episódio, mas também fornece o motivo pelo qual Jesus está em um lugar deserto. Essa estratégia serve para especificar o ambiente em que ocorre esse grande milagre. O evangelista Mateus enfoca a história na multidão e na atitude de Jesus a respeito dessa multiplicação dos pães. Jesus se comove em seu interior, nas suas entranhas. No momento em que Jesus chega, ele encontra uma grande multidão que já o esperava. E ao ver as multidões, ele se comove e cura os doentes ali presentes. É uma multidão cansada e abatida, como o pastor. O verbo que vai aparecer aqui, que expressa a compaixão de Jesus, é verdadeiramente expressivo. E Jesus se lhe despedaça o coração. Essa é a tradução literal. Corresponde ao verbo hebraico que expressa o amor visceral de uma mãe. É o mesmo sentimento que tinha Jesus diante do túmulo de Lázaro, já morto. Compaixão é o aspecto subjetivo da experiência de Jesus, que se faz efetiva com o dom do pão. O dom do pão. Guarde bem essa palavra. O relato da multiplicação dos pães se abre com uma expressão: caía a tarde, que também introduz o relato da última ceia, que também caía à tarde, e do sepultamento de Jesus, que também caía à tarde. À tarde, então, Jesus convida os apóstolos para alimentar a multidão em meio ao deserto, longe de vilas e de cidades. Jesus e os discípulos estão diante de um problema humano muito forte: alimentar a grande multidão que segue a Jesus. Mas eles não conseguem suprir as necessidades materiais da multidão sem o poder e a intervenção de Jesus. A resposta imediata dos discípulos é mandá-los embora para casa. E diante dos limites humanos, Jesus intervém e realiza o milagre, saciando a todos os que o seguem. Dar de comer é aqui a resposta de Jesus, do seu coração, que se faz em pedaços diante de uma necessidade humana muito específica. Portanto, o dom do pão não é apenas suficiente para satisfazer a multidão, mas é tão abundante que se deve recolher as sobras. Por isso, no versículo 19b,
Parece que Mateus deu um significado eucarístico ao episódio da multiplicação dos pães. Elevando os olhos aos céus, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos. O papel de discípulos também fica muito evidente na função de mediação entre Jesus e a multidão. Os discípulos distribuíram ao povo. Os gestos que acompanham os milagres são idênticos aos que Jesus adotará mais tarde, na noite em que foi entregue. Levantou os olhos, abençoou o pão e o partiu. Disso se deduz o valor simbólico do milagre. Pode-se considerar uma antecipação da Eucaristia. Além disso, alimentar a multidão por parte de Jesus é um sinal de que ele é o Messias e de que prepara um banquete de festa para toda a humanidade. De Jesus que distribuiu os pães, os discípulos aprendem o valor da partilha. É um gesto simbólico que contém um fato real que vai além do episódio mesmo e se projeta para o futuro. O dom da nossa Eucaristia diária, em que revivemos aquele gesto do pão partido, é necessário que seja reiterado ao longo da jornada. E para um confronto pessoal, nós nos perguntamos: você se esforça para fazer gestos de solidariedade com aqueles que estão perto de você, partilhando o caminho da vida? Diante dos problemas concretos de seus amigos e parentes, você sabe oferecer sua ajuda e a sua disponibilidade de colaborar para encontrar maneira de resolver os problemas? Jesus, antes de partir o pão, levantou os olhos para o céu. Você sabe agradecer ao Senhor Deus pelo dom do pão diário? Você sabe compartilhar seus bens com os outros, especialmente com os pobres? Reze comigo. Afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Não me tirei jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos, que são eternos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus bondoso e amigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.